Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres e são esperados em torno de 57 mil novos casos da doença em 2016 só no Brasil. Se o tumor for diagnosticado em fases iniciais, isto é, quando o nódulo tem até 1 centímetro, as chances de cura chegam a 95%. Porém, se ele não for descoberto e tratado a tempo, pode se disseminar para órgãos vitais e levar à morte. O Outubro Rosa é o mês em que o tema ganha destaque em todo o mundo. Para falar sobre o combate ao câncer de mama, eu converso com a médica da Divisão de Mastologia e Oncologia do Hospital das Clínicas, Larissa Raquel Mouro Mandarano. Doutora, por que ainda as mulheres morrem de câncer no século XXI? Geralmente, o fato do câncer não ser curado está muito relacionado com o atraso no diagnóstico, né? Ainda nós temos mulheres que chegam com tumores muito avançados, nódulos grandes, algumas vezes já disseminados em outros órgãos, né? Claro que algumas vezes isso está relacionado com a própria agressividade da doença. O câncer de mama é uma doença muito heterogênea, então existem vários tipos de câncer de mama, né? E tem alguns subtipos que são mais agressivos, que não são os mais comuns, mas algumas vezes, mesmo em estágios iniciais, ele pode ser muito agressivo. Mas na grande maioria das vezes, o fato da gente não conseguir curar o câncer é porque o diagnóstico acaba sendo muito tardio. Mas nesses 5%, nesses casos que não conseguem a cura, esse diagnóstico tardio é porque a mulher não percebe no próprio corpo alguma alteração ou alguma resistência em procurar um médico? As duas coisas, né? A gente vê. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem acesso fácil a serviço de saúde em várias regiões, e isso também atrapalha muito. Então, às vezes, a mulher percebe o nódulo, mas não consegue assistência, né? E, lógico, algumas vezes ela percebe o nódulo e não se preocupa ou procura tentar esconder o problema, não procura ajuda. O que chama a atenção atualmente é que o câncer tem atingido cada vez pessoas mais jovens. O que se antes falava, isso é coisa de doença acima dos 40, 50 anos, hoje não é mais. É, o câncer de mama sempre ficou muito bem estabelecido nessa faixa etária de 50 anos ou mais. Com o passar dos anos, a gente estendeu o rastreamento para pacientes já a partir de 40 anos. E hoje a gente vê que pacientes com 25 anos, 30 anos, também têm câncer de mama. E isso, infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente. E ainda não se tem essa preocupação nessa faixa etária, né? Paciente entre 20, 30, 40 anos, às vezes não se preocupa em ter um câncer de mama, quando aparece algum nódulo, alguma coisa na mama. E hoje em dia a gente tem visto esse diagnóstico mais frequente nessa faixa etária também. Mas, doutora, é consenso entre os médicos e médicas de que há necessidade de fazer a mamografia antes dos 40 anos? Não é consenso, não. Ainda é muito discutível o benefício da mamografia nessa faixa etária, né? Antes dos 40 anos, a sensibilidade da mamografia para encontrar o câncer de mama em estágios iniciais é muito discutível, porque é uma mama ainda muito cheia de glândula, é uma mama diferente da mama da mulher mais idosa. Talvez a mamografia não seja o melhor método para rastreamento nessa faixa etária. O que a gente tem hoje de evidência é que ainda a mamografia é o melhor exame para screening, para procurar câncer de mama na população em geral, mais bem estabelecido a partir dos 40 anos. E ainda o intervalo também é discutível de se fazer a mamografia, de a cada ano ou a cada 2 anos. Mas a partir antes dos 40 anos é importante o exame clínico de rotina, né? Então, as mamas da paciente antes dos 40 anos deve ser examinada por um profissional médico anualmente. O contato com o próprio corpo não ajuda O em autoexame, descobrir algo que possa acontecer? o autoexame com certeza é uma ferramenta também, né, para diagnóstico precoce. Mas o autoexame tem alguns perigos que você mesmo citou. A paciente pode sentir um nódulo e ela achar que não é nada e não procurar o serviço de saúde. Isso é um risco que o autoexame traz. Então, se ela não tiver aquela obrigatoriedade de ir todo ano para um médico examiná-la,
e ela mesmo se sentir no direito de se examinar e decidir procurar o médico ou não, pode ser que ela deixe de procurar o médico quando ela precisa. Né? Ela julgue aquele nódulo como uma coisa sem importância e aquilo pode ser já um câncer começando e talvez um médico tivesse condição de perceber. E o autoexame também tem o outro lado da moeda, a paciente achar que tem algum nódulo, isso gerar uma grande ansiedade na paciente, né? A busca pelo serviço de saúde, que pode ser desnecessária, esse nódulo não ser real ou não ter nenhuma lesão ali que justifique realmente uma preocupação. Então, o autoexame, ele é sim importante, mas com uma certa parcimônia. O mais importante é nunca abrir mão do exame médico anual. Mas aí eu insisto na pergunta, se entre os médicos e médicas a orientação é depois dos 40 anos, e há já estatística, eu tenho uma pesquisa aqui de um hospital de São Paulo, do AC Camargo, com 4.500 e poucas mulheres, 40% delas tiveram câncer com menos de 40 anos. Então, como é que a gente vai equilibrar a orientação para o exame após os 40, mas a necessidade, mulheres e homens, já é anterior aos 40 anos? Geralmente o câncer, quando ele aparece antes dos 40 anos, ele tem também uma apresentação um pouco diferente, né? São tumores que formam nódulo, que tem um crescimento um pouco mais rápido. Então, reforço a importância da busca pelo médico, né? A mamografia não tem essa... A mamografia é importante também para essas pacientes, mas não para todas as pacientes, né? Então, o médico tem a condição de decidir qual seria a paciente que se beneficiaria de fazer a mamografia antes dos 40 anos. Existem pacientes que poderiam fazer, tanto por risco familiar, quanto por um achado no exame físico, né? Então, o mais importante para as pacientes abaixo de 40 anos é o exame médico anual e, a partir dos 40 anos, sim, o exame médico mais a mamografia. E há motivo para essa precoce aparência de um câncer em pacientes mais jovens? Não, a gente ainda não tem nada assim. Isso é um evento que nós estamos vendo na prática diária, não tem assim um embasamento grande para a gente dizer que realmente aumentou a incidência nessas pacientes, eu não tenho números para poder reforçar isso assim de forma mundial, mas a gente vê no dia a dia que as pacientes estão cada vez mais jovens, né? E a causa do câncer de mama, na grande maioria das vezes, não é identificável. E isso inclui também essas pacientes mais jovens. Essa pesquisa que eu falei agora há pouco, das 4.527 mulheres, 11% tiveram câncer antes dos 39 anos. E 28% entre 40 e 49 anos. Exatamente. Esse é um perfil do que a senhora atende no Hospital das Clínicas? Com certeza, com certeza. Bem aproximado, porque o último levantamento que foi feito, a gente tinha aproximadamente 15% das pacientes abaixo de 40 anos, né? Mas se a gente incluir aí os últimos 5 anos agora, provavelmente esse perfil já deve ter se modificado. Bom, o câncer, tanto o câncer de mama como outros cânceres, mas esses particularmente, menos de 10% é genético. Perfeito. Ou seja, menos de 10% a pessoa tem câncer porque alguém lá atrás na família teve câncer. Por que 90% dessas pessoas têm câncer? Não se sabe a causa, né? Quando a gente descobrir a causa desses 90%, a gente vai descobrir a cura também, né? O ambiente, o comportamento, o estado em que a pessoa vive tem influência no câncer de mama? Olha, descrito já hoje na literatura como uma influência direta assim, para o câncer de mama, são hábitos de vida saudáveis, né? A paciente ter filhos em idade mais avançada, isso é um fator de risco para câncer de mama, o fato de não ter filhos, então hoje a gente vê que a vida da mulher moderna mudou muito, né? A gente passou a ter filhos a partir de 30 anos, a partir dos 35 anos, algumas vezes não amamenta, a escolha da mulher de não ter filhos, então esse foco na carreira profissional e a família depois, isso é uma característica dessa geração atual. Tudo isso influencia, sim, como um fator de risco para ter o câncer de mama, mas não é a única causa, né? A gente tem pacientes que têm filhos com idade mais jovem, que amamentam durante 1 ano ou mais e que podem ter câncer de mama no futuro. Então, a gente tem alguns fatores de riscos que são identificáveis, por exemplo, não ter filhos com idade mais avançada, o uso de bebidas alcoólicas, né?
São fatores que podem aumentar o risco de ter câncer de mama, mas infelizmente a mudança nessas práticas não é uma garantia de proteção, né, contra o câncer. Então a principal ferramenta que a gente tem, a prevenção no câncer de mama, é muito difícil. Então a principal ferramenta que a gente tem é o diagnóstico precoce. E a senhora estava dizendo, ele é mais agressivo no jovem? Sim, o câncer de mama, quando ele aparece nas pacientes mais jovens, ele tem um comportamento de crescer mais rápido, de se esparramar mais rápido para outros órgãos, ele costuma ser mais agressivo. E no homem? O homem é um ponto muito importante, que o homem também pode ter câncer de mama, né? Ele tem o mesmo comportamento das mulheres, o câncer de mama masculino, mas a nossa principal dificuldade é com o diagnóstico também. O homem não procura quando tem alguma coisa na mama, porque ele nem lembra, nem pensa que pode ter câncer de mama, né? Então é importante alertar que o homem também pode ter câncer de mama. Então, na presença de um nódulo, de alteração da cor da pele, né, alterações do mamilo, importante procurar um médico mastologista para avaliar se tem alguma doença na mama. Bom, nós estamos conversando sobre câncer de mama porque outubro é o mês que no mundo inteiro se fala sobre o assunto para, obviamente, combater a doença, diminuir a incidência. O que vai acontecer em Ribeirão Preto? Ótimo. Nós começamos agora no domingo, dia 9, com a abertura das atividades da Prefeitura, que será organizado um evento no Parque Corupira, com diversas atividades e presença de pacientes que já foram tratadas de câncer de mama. No dia 5, agora, a gente tem um desfile das pacientes do REMA, que é um grupo de reabilitação em mastectomizadas, um grupo organizado pela Escola de Enfermagem. São pacientes que já foram tratadas de câncer de mama. Elas vão fazer esse desfile lá no Pedro II, justamente para mostrar que, quando tratado, o câncer de mama, existe vida depois do câncer de mama, né? Então, estão lá as nossas pacientes bonitas, com a vida recuperada, depois do tratamento do câncer de mama, e no dia 5, lá no Dom Pedro, a gente vai estar comemorando isso. E também vão ser desenvolvidas diversas atividades aqui no hospital, tanto com enfoque de informação para os nossos pacientes e acompanhantes que passam pelo hospital, quanto de comemoração também para os nossos pacientes que estão em tratamento e que venceram o câncer. Para a gente encerrar, a senhora sabe quantas pacientes são atendidas no HC, nessa área? Olha, nós temos aproximadamente 300 casos novos por ano de câncer de mama. E vem aumentando? Isso vem aumentando, gradativamente. Cada ano esse número é um pouquinho maior. Hoje, olha, em tratamento, a gente tem mais de 500 pacientes que estão ainda em tratamento com a gente. E a prevenção Por mês, é a solução? né? O diagnóstico precoce, eu acho que é o enfoque mais importante que a gente tem que ter. Exame médico anual para todas as mulheres, mamografia a partir dos 40 anos e o homem procurar atendimento sempre que perceber alguma alteração mamária. Ok, eu conversei com a médica Larissa Raquel Mouro Mandarano, é médica do Hospital das Clínicas, falou sobre o câncer de mama, uma doença que cada vez atinge mais os jovens e do mês e de outubro, neste mês em todo o mundo, o assunto é combater o câncer de mama com as atividades que ela acabou de narrar, que teremos aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero vocês no próximo programa. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Até o próximo.